amigos e amigas amantes da natureza e os demais pessoinhas que foram polinizadas pelo beija-flor do paisagismo. Nossa, que forma romântica de começar uma aula. Olha só, meu nome é Gustavo Winters e a intenção dessa primeira aula é mostrar o nosso primeiro capítulo do curso avançado de paisagismo, ok? Que nós vamos soltar online, tá certo? E a primeira questão é o que me levou a ser um paisagista, tá? Então, eu me formei biólogo em 77 pela Unesp de Rio Claro. Depois me especializei em paisagismo na Holanda e quando eu voltei eu fui contratado como botânico do Parque Ecológico Tietê. E aquela coisa de mudança de governo, né, gente? Trabalhei 16 anos no governo, registrado pela CETESB, e num convênio da ECETESB, né, um projeto do Parque Ecológico Tietê, que era do Rui Otaki e de Bulha Max, a parte de paisagismo. Ali foi uma grande escola, claro, e nessas mudanças acabei sendo diretor do Parque Ecológico Tietê e numa outra mudança de governo acabei sendo o assessor do secretário de Obras e Meio Ambiente. E ali eu montei um programa que chama Somando Verde, onde nós fizemos dezenas e dezenas de projetos, aliás, até centenas de projetos de paisagismo urbano para diversos municípios do estado de São Paulo. Também foi uma grande escola e é isso que nós vamos apresentar. Mas o que leva uma pessoa a ser paisagista? O que levou o Gustavo a ser paisagista, né? Então, essa é a primeira aula que nós vamos mostrar para vocês, né, que pertence a esse primeiro capítulo do curso avançado de paisagismo que a gente dá desde 1991, ou seja, já faz 31 anos, ok? A primeira pergunta para quem quer ser paisagista que a gente faz é provocar, na verdade, né? Perguntar o que vocês estão vendo aqui. E a maioria dos alunos vai falar assim, estou vendo uma girafa. Uma girafa, né? O paisagista ele já vai um pouco mais longe. Ele passa pela girafa e ele fica curioso em saber que árvore que é essa, né? Que fez o pescoço da girafa esticar de tal forma que ele perdeu até as cordas vocais, né? Pois é, a girafa nem assobia, pra você ter uma ideia. E aí você vai descobrir que é uma acácia, né? Ali no continente africano, que é a acácia cornigera. E outra coisa que você fica espantado é que, nossa, como é que a girafa pode gostar de uma coisa tão espinhuda assim, né? Então essa é a primeira coisa, tá? Mas por que a girafa, gente? Porque a girafa se move e a planta não se move, a árvore não se move. E é claro que tudo que move chama mais atenção, não é mesmo? Muito bem. O que tem chamado isso de uma certa cegueira botânica que o pessoal fala. As pessoas esquecem que quando estão comendo ali o pão de cada dia, vamos dizer, isso tem a ver com planta. Quando está festejando, por exemplo, com os amigos, tomando um chopinho, isso tem a ver com planta. Quando está fazendo os temperos, né, vamos dizer, da sua carne ou das suas verduras, da sua comida, isso tem a ver com planta. A roupa tem a ver com planta, tudo que está numa festa ali tem a ver com planta, até quando a gente está dirigindo tem a ver com planta também, tá? Se não fosse a seringueira, não teria também o pneu. Quando a gente está dormindo, né, desde o travesseiro, o lençol, o cobertor, tudo tem a ver com planta. O churrasco também tem a ver com planta. Aí as pessoas podem falar, professor, o churrasco já é animal, não é vegetal. Tá, mas o boi come o quê? Né? O frango come o quê? Então, pois é. E é interessante que o homem divide a vegetação em dois grandes grupos. Aquilo que lhe interessa, né, inclusive na sombra, claro, né, ou para a construção civil, ou para a alimentação própria, aquela lá são as plantas boas, tá? Mas o resto é mato. O mato pode derrubar, tá certo? E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Isso aconteceu principalmente na pandemia. Na pandemia, então, as pessoas viram que não bastava só ter aquele gatinho no colo da gente, né? Não bastava só ter aquele cachorrinho em casa. Era preciso um pouco mais. E alguma coisa que aconteceu
é que o ser humano ele ficou mais apaixonado pelas plantas, tá certo? E isso começou até a atingir as outras gerações, né? Pai, filha, mãe, filha, estava ali já mexendo com plantas dentro de casa. O que a gente acabou é, chamando ali de urban jungle, né? Várias pessoas na pandemia elas ajudaram a aculturar o povo brasileiro a consumir plantas dentro de casa, tá? E aí que houve um boom, na verdade, de venda de plantas. E eu já falava isso desde o começo da minha profissão, a importância de ter plantas dentro de casa, né? Mas eu não tinha essa palavrinha mágica, ou essa expressão mágica, como queiram chamar, que chama-se urban jungle, né? Está aí um verdadeiro urban jungle. É uma expressão americana que tem a ver com a floresta urbana, né? Ou seja, traduzindo plantas dentro de casa, tá? Outra expressão também que virou moda é a questão da biofilia. Gente, paisagismo sempre atendeu esse item chamado biofilia, tá? Quando se trata ali do melhoramento psicológico, do melhoramento físico, né? Dessa coisa chamada bem-estar. E a biofilia, vamos dizer, tem a ver também com algumas reflexões que a gente tem que fazer na hora de ser paisagista, tá? Quem somos nós, por exemplo? Qual que é o nosso papel no planeta, tá certo? Qual que é a nossa diferença entre nós e os animais? E a nossa diferença entre as plantas? E quando a gente vê a diferença entre o ser humano e as plantas, nós vamos ter uma grande surpresa. Mesmo porque esse é o nosso microclima, tá? Nós somos bípedes de subbosque, não temos o couro do cachorro, do cavalo para sair por aí, a gente tem que se agasalhar, não é mesmo? Tá? Ou colocar protetor solar, tá certo? E a gente só pode estar em natureza, se a natureza, a gente só pode estar em harmonia, desculpe, quando a natureza também estiver em harmonia. Aliás, eu adoro essa foto, porque é isso realmente que a planta faz, né? Faz a pessoa ter aquela inspiração, aquela introspecção, e vocês vão ver, pode entrar no tio Google e digitar a diferença da molécula da clorofila com a molécula da nossa hemoglobina, e vocês vão achar isso, gente. Olha que coisa interessante, tá? A cadeia carbônica é igualzinha. A cadeia carbônica é igualzinha. O que muda é o miolinho ali, ó. Sendo que na clorofila nós temos no centro o magnésio e na nossa clorofila nós temos ali o ferro, tá? Mas o resto é praticamente igual. Está explicado por que a gente gosta de plantas? Está explicado por que a gente foi picado por esse bichinho chamado plantas? Então, tá aí, ó. E o que faz, na verdade, um paisagista desenhar, tá? Bom, ele precisa de material, ele precisa de uma superfície, mas não é só isso, né, gente? Ele precisa também de ter ideias, tá? Ele precisa de inspiração. A inspiração vem primeiro no sentido da visão, né? O que a gente enxerga no nosso entorno, seja animal, seja o ser humano, seja as plantas, tá? E é isso que vai aguçar a nossa criatividade. E conhecimento técnico, né, gente? Nós vamos ver ali que paisagismo é ciência, né? Além da arte, tá certo? Nós vamos explicar todas as ciências que, inclusive, englobam esse conhecimento, tá? Inspiração, criatividade, conhecimento, superfície e material, aí a gente está pronto para desenhar um jardim, tá? Mas o conhecimento é que nós vamos mostrar daqui agora. Tá aqui, ó. A inspiração, né, gente, surge de observações, como já foi dito. Então, quando eu olho uma pessoa, eu vejo nela uma simetria. E é claro que o primeiro jardim que eu vou desenhar vai ser um jardim simétrico. Se eu vou desenhar, se eu tenho um cliente que me pede para fazer um jardim da fachada de uma casa, por exemplo, e se eu planto uma palmeira aqui, parece que, se eu não plantar uma palmeira aqui, parece que a coisa fica meio desequilibrada, né? E por senso comum, a gente acaba plantando uma palmeira aqui e uma palmeira aqui. Simetria, é isso que a gente vê nas pessoas. Outra coisa é o próprio lugar, né, gente? Viajando, vendo os outros cenários. Aí
a gente também se inspira e cria ideias, na verdade, nessa. E o próprio momento, né, gente? Tem momento para criar. De repente você está criando daquela travada, né? Parece que a coisa não flui. Então a gente precisa dar uma parada. Eu, por exemplo, aqui quando eu travo, eu pego aquele Spider, sabe aquele Spider de joguinho de cartas, paciência? Aquele que você já clica na carta e já vai para o lugar certo? Pois é, eu faço isso. É uma coisa de 2, 3 minutos e depois aí eu volto ali para criar o meu jardim e parece que as coisas fluem, né? O momento é muito importante. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto aqui do Thomas Edison, que diz que os gênios são formados de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Olha, gente, eu transpirei muito para chegar onde é que eu cheguei, né? E é isso mesmo, é muita persistência, é muita luta, é muita transpiração, ok? Muito bem. Quando a gente tem essa inspiração e tende a ser um paisagista, aí que a gente começa a ver a nossa interconexão do universo e como que a gente se relaciona com esse universo, ok? Muito bem. Na parte da criatividade, aliás, não confundir criatividade com inovar, tá? Criatividade envolve a criação de algo. Então, nós estamos criando, inventando uma coisa nova. Inovar é somente melhorar o que já existe, né? Seria a mesma coisa do que revitalizar ou reformar, alguma coisa assim. E às vezes não é um talento nato, às vezes a gente tem que treinar esse talento, né? Que Deus desse o dom de um bom desenhista, de um bom conhecedor de plantas para todos os paisagistas, mas não é isso que acontece, não é mesmo? Pois é. E relaxar, né, gente? Para criar, a gente tem que saber criar pausas, tá? Não esquecer também do network, né, gente? Fazer contatos, tá? Isso é muito importante, fazer os contatos, viajar bastante. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar muito longe. Gente, pega a bicicleta, dá a volta no bairro, vocês vão ver coisas novas e vão se inspirar em coisas novas, né? Não esquecer do material, né, gente, que é a bibliografia. Isso é muito importante, a bibliografia. Livros, né? Principalmente aqui no Brasil, nós temos uma grande dádiva, que é o legado que o nosso amigo Harry Lorenzi está deixando através dos seus livros da editora Plantarum. Eu tenho todas elas, é o meu material de consulta preferido, tá? E os cursos, o que puder fazer de curso, gente, faz cursos. Mesmo porque o paisagismo, gente, ele já mudou de. Eu, pelo menos, já mudei o meu conceito de paisagismo, tá? Que é uma especialidade transdisciplinar, entendeu? Se eu faço arquitetura, eu posso pegar 3 ciências da arquitetura e desenhar uma casa, né? Agora, no caso do paisagismo, gente, eu tenho que pegar várias ciências e juntar todas elas, na verdade, é um novo ramo do conhecimento, tá? A transdisciplinaridade do paisagismo, que envolve a sua criatividade, o seu poder de inovar, né? O seu poder de criar, e as ciências, né? O conhecimento técnico. E essa especialidade tem como objetivo ordenar o espaço exterior em relação ao homem e também aos demais seres vivos, garantindo assim a vida das futuras gerações e o bem-estar das pessoas que ainda estão por vir, tá? Não acreditem também no primeiro desenho que vocês vão fazer, no primeiro rabisco. Desenhar é uma arte, eu sempre falo, mas saber apagar é uma virtude, tá? E eu lembro que eu tinha um professor que eu falava assim, professor, eu terminei. Aí ele falava assim, volta lá para acabar. Aí eu falava, nossa, ele tem razão, podia melhorar aqui. Aí eu apagava aqui e tal, dava outra ideia. Aí eu ia lá para o professor, acabei. Aí ele falava, nem olhava no meu projeto, ele falava assim, volta lá para terminar. E é assim, tá? O paisagismo perfeito, eu considero ele a um banquinho de 4 pés. Primeira coisa que o paisagista precisa, assim como qualquer coisa que se venda, né? Você tem que ter um bom cliente, tá certo? Respeitando o profissional de paisagismo, tendo um certo compromisso com a manutenção e saber a diferença entre preço, né, gente, e o valor que ele tá recebendo, tá? Tem que ser atendido por um bom profissional, no caso do paisagista, um bom paisagista, tá? Não adianta ter um cliente com um monte de dinheiro se ele for atendido ali por um amador.
O terceiro pé do banquinho são bons fornecedores, fornecedores éticos, que fornecem um bom material, tá? Respeitosos, né, com os profissionais. E o outro pé do banquinho é um bom executor. É aquele que sabe pegar o projeto de paisagismo e implantar com fidelidade aquilo que foi criado no projeto. Tá? Não aquele executor que ele abre um berço de 30 por 30 por 30, enfia a planta lá dentro e pega o dinheiro e vai embora. Ou aquele que passa a enxada sobre o terreno e planta as placas de grama sem corrigir solo, sem nada, né? E vai embora. Estou dizendo ali um bom executor. Gente, o paisagismo perfeito não é um sofá. Se quebra o pé de um sofá, você ainda continua sentado. Aqui se cai. Por isso que o paisagista está sempre muito perto do erro, tá ok? Muito bem. Dentro do paisagismo, como eu falei que é arte e ciência, nós vamos explicar no segundo capítulo, inclusive, a arte do paisagismo, tá? E uma das coisas que a gente ali ensina que é como combinar as cores, a teoria das cores. Note o cuidado como isso é colocado. Teoria das cores, tá? Aí a gente explica as três cores primárias, né, que é o amarelo, o azul e o vermelho, e as binárias é resultado da combinação de duas primárias. Ou seja, se combinar o amarelo, se misturar, né, o amarelo com o azul, nós vamos ter o verde. O verde mais escuro tendendo para o azul e o verde mais claro tendendo para o amarelo. Tá? Tudo isso a gente explica, inclusive, em exemplos práticos, tá? Em dinâmicas práticas. Que planta colocar para combinar bem e não adianta só saber combinar a cor, precisa ver se elas florescem ao mesmo tempo, não é mesmo? Pois é. Outra coisa que a gente explica na parte de arte do paisagismo, que um jardim não necessariamente precisa ter flores. Você pode fazer um jardim monocromático, né? Pela diversidade enorme que existem nas folhas, você pode fazer combinações de folhas estreitas com folhas largas, folhas lisas com folhas peludas, tá certo? Folhas pontudas contra folhas arredondadas, e assim você vai mexendo com as texturas, né? Dada essa grande diversidade que as folhas nos proporcionam. E olha só, quando os ingleses começaram a contestar os jardins franceses, fazendo os jardins mais próximos à natureza, começaram a surgir no paisagismo algumas noções e técnicas diferentes. Uma delas é a volumetria, tá? Outra delas é a dominância, tá certo? Que atrás, vamos dizer, alguma coisa tem que dominar, tá certo? Ou é uma paisagem, ou você faz uma dominância com as árvores maiores lá atrás, tá? E depois você vai descendo com formas cônicas, formas arredondadas e tal, até chegar no que internacionalmente se chama de bordas, que a gente chama aqui de forração, né? Arbustos pequenos e forração, tá certo? Entender também que quando você faz um jardim residencial, que a casa é o elemento principal do jardim, tá? É o elemento principal do jardim, porque é de lá que você vai mapear os pontos de observação. Janelas, por exemplo, né? Dentro da sala de estar ou da sala de jantar, olhar para fora. Olhar para fora quer dizer que você tem que ter, na verdade, ali um jardim para ser mostrado, né? Principalmente hoje é muito normal você ter portas blindex, né? De ter uma casa com iluminação mais natural e coisa e tal. E por isso que a gente tem que, a partir de dentro da casa, vamos dizer, através da janela, você vê um lindo jardim. Imagina então quando estiver chovendo. Não dá para ficar lá fora na chuva, né, observando o jardim. Tem que ser gostosinho, dentro de casa, né? Vendo ali a chuva cair e lá fora um lindo jardim. Tá? A vegetação, inclusive, ela tem a função de valorizar os elementos construídos. Tá? Então nós estamos falando não só da casa, da pérgola, do deck, do piso, da piscina. Ela tem que compor, né, gente? Não pode chamar atenção para si, mas tem que criar aquela coisa que a gente chama de biofilia, que entre elementos arquitetônicos e vegetais, nós conseguimos construir cenários que descansam a mente, que provocam o bem-estar. Tá? Graças a Deus, hoje, a gente tem condições
de mostrar para o cliente uma realidade futura, porque quando eu comecei, gente, a gente entregava aquilo que não existia ainda. Imagina, o cliente já tinha que pagar uma coisa que ainda não tinha nem implantado no jardim. Ele ia comprar um desenho com o jardim e as técnicas para implantar aquele jardim, né? E hoje, graças a Deus, a gente já pode entregar dentro da realidade ali artificial, vamos dizer, da inteligência artificial, o que vai acontecer. Tá? Já dá uma boa ideia para o cliente, ok? Vamos lá. Eu vou mostrar agora as 17 ciências que participam de um conhecimento que o paisagista tem que ter. É interessante não saber tudo sobre um pouco, mas é interessante saber um pouco, gente, sobre tudo, né? Sobre essas 17 ciências. E a agronomia é uma delas, tá? Eu preciso entender dos solos, né, gente? Claro, é ali que as plantas vão comer, né? Eu preciso entender de macro e micronutrientes, corrigir a acidez do solo, eu tenho que entender de como essas plantas são produzidas, noções de topografia, de irrigar, né, gente? A planta precisa de água, assim como a pipa precisa de vento, tá? A arquitetura é importantíssimo, gente, muito importante, porque a partir de lá é que você vai começar através de expressões visuais registradas em papel ou em maquetes, né, que o arquiteto sabe fazer tão bem, como é que vai ser o futuro jardim. A parte de urbanismo, né, gente, é um ramo muito importante dentro da arquitetura, planejamento urbano, tá? E sem esquecer ali as outras coisas também que o arquiteto faz através de programas do tipo CAD, tá certo? Biologia é importante? Maria, é um dos elementos que a gente trabalha, né, gente? São os elementos vegetais, nosso material de construção também. Entender da fenologia das plantas, quando que ela floresce. O cliente quer saber quando que essa aqui frutifica. Se é na primavera, no verão, no outono. Quando que essa aqui floresce? Só na primavera? Ou também floresce no outono, né? Genética, o biólogo dá laudos, ele dá estudos de impacto ambiental, ele faz perícias, né, gente? E também controlar pragas, doenças, ecossistemas aquáticos também, né, educação ambiental, controle biológico, como combater pragas, vamos dizer, de forma a não usar defensivos agrícolas. Tudo isso faz ramo do biólogo. E mergulhar nesse complexo mundo de classificação das plantas, né, gente? Não é coisa das mais fáceis, é muito estudo e é muito suor, né? Ecologia, gente, vocês estão vendo as queimadas, né? O clima tá mudando, eu preciso entender ali as modificações antrópicas que provocam uma queimada. Eu tenho que estudar os ecossistemas aquáticos, né, gente? E entender de todos os biomas aqui do Brasil. Ecologia é importante. Engenharia civil entra? Opa, se entra. Imagina se vocês pegarem uma propriedade, por exemplo, muito íngreme, tá certo? Então eu tenho que fazer muros de arrimo, eu tenho que calcular quantas brocas vão ter que ser feitas ali para colocar uma viga baldrame e em cima dessa viga colocar colunas, por exemplo, para sustentar o muro de arrimo, quanto de pressão que ela vai. São cálculos estruturais, né, gente, que a gente tem que ter ali alguma noção também de engenharia civil. Se a gente não tiver essa noção, a gente vai fazer a parceria com o engenheiro civil, tá certo? Geografia, hidrologia, cartografia, mapeamento, né, gente? A própria geografia social, política, geografia urbana, estudar o clima está muito doido, né, gente? E eu tenho que saber das ciências da atmosfera, tá? E claro que geografia também entra ali também em uma das ciências do paisagismo. A geologia, opa, também, porque tem lados do Brasil que tem solos mais calcários, outros têm solos mais argilosos, outros têm solos mais arenosos, né? Outros mais ácidos, enfim. Isso é tudo interpretação do patrimônio geológico aqui das terras do Brasil, tá?
Informática, então, né, gente? Vixe, muita informática, né? Se não fosse a informática, eu não estaria dando essa aula aqui online, tá certo? Então, eu preciso também saber da administração da minha empresa através de planilhas, Excel, né, gente? Word, PowerPoint, Access, Canva, para mandar orçamentos, né, para os clientes, tá certo? Maquetes eletrônicas, vocês acabaram de ver ali, né, gente? Vídeos em 3D. E sem esquecer o próprio celular, né, gente? Através dele, dá até para consultar ali o chat GPT, né? E muitas vezes, quando eu tenho que fazer uma praça, alguma coisa, eu já entro no Google Street e já clico naquele hominho ali, ó, e já dou uma volta na praça, né? Através do Google Street e já tenho uma noção mais ou menos de como que tem que ser o meu projeto. E a partir disso, aí eu apresento o projeto, né? Muitas vezes o cliente não entende dessa tabela, para ele é meio complicado, mas ele se encanta, inclusive, com as fotos, tá? E já tem uma ideia mais ou menos da cromia vegetal que vai ser usada no futuro jardim. A matemática entra? Sim, a matemática entra sim, tá? Principalmente ali a coisa mais simples, que é a regra de 3, tá? A regra de 3 ali é o seguinte. Por exemplo, eu vou plantar aquela Euphorbia gramínea, tá? É o que a gente chama de Euphorbia hip hop, né? Eu vou plantar ela a cada 45 centímetros, ou seja, cada plantinha vai me ocupar 0,20, 25 metros quadrados, tá? Se eu plantar ela de 45 por 45. Mas eu não tenho, desculpa, eu não tenho 30 metros, 0,20, 25 metros quadrados, eu tenho 30 metros quadrados. Aí quantas plantas vão? X, tá? Aí a gente faz aquela multiplicação em cruz e chega à conclusão de que nós vamos precisar de 148 plantinhas. Ó, pode levar o caminhão lá, viu, gente? Não vai sobrar uma planta, não vai faltar uma planta, tá certo? Ainda falando em matemática, é interessante saber alguma coisa também de escalimetria, tá? A escala 1 por 100 é muito fácil, né? Onde 1 centímetro no papel é 1 metro lá no campo, tá? Mas de repente não cabe no papel, você tem que diminuir o desenho, aí você aumenta a escala para 1 para 200, tá? E aí fica metade do tamanho, ok? Medicina e bioquímica, fitoterápicos, né, gente? Imunologia, primeiros socorros. No jardim, né, gente, nós precisamos saber o primeiro socorro, quando há um corte, algum furo, alguma picada de inseto, né? Medicina do trabalho, os equipamentos de proteção individual, a química orgânica e inorgânica, né, gente? Orgânica que são ali aqueles adubos e tal, a inorgânica, tudo aquilo que não tem carbono, tá certo? Então entra ali a parte orgânica dos substratos, a gente precisa ter uma noção de tudo, pH e coisa e tal. Psicologia, então, nossa, psicofarmacologia, psicologia da personalidade, terapia infantil, familiar. Eu, quando visito um cliente, eu nunca vou falar em preço, viu, gente? Eu vou falar no produto, no valor que eu estou entregando, que é difícil calcular em preço, viu? Porque num jardim residencial tem copos, tem mesa, pode ter festa, né, gente? Sempre tem alguém na turma ali que sabe tocar um violãozinho, coisa e tal, cantar faz muito bem, principalmente ali num fireplace à noite, numa noite fria. Muitas vezes quando a gente volta de um lugar, a gente está cansado, a gente quer deitar numa rede, ou ler um livro, ou consultar, escutar um podcast, né? O melhor lugar é numa rede, né, gente? E no jardim, inclusive, você vai conhecer os amigos dos teus filhos, das tuas filhas, isso é importante, tá? Aí você vai perceber quem é amigo do jardim ou quem que é, na verdade, amigo dos seus filhos. E se não dá para ver o jardim durante o dia, dá para ver durante a noite. Olha que legal, né? Farmacologia. Gente, esse é um assunto muito importante. Olha só, 40% das plantas que a gente usa no jardim são tóxicas, sabia disso? Pois é. E é a quarta causa de intoxicação no Brasil, conforme o último livro do Harry Lorenzi de plantas tóxicas, tá? Que acho que foi publicado em 2011, se não me engano, tá?
Plantas medicinais tóxicas, venenosas, a planta tem tudo isso? Tem sim. E isso não deve ser encarado como um acidente. Acidente, gente, é uma coisa inevitável, tá? Uma pessoa está andando na praia, de repente vem um raio, bate em cima dela, ela acaba falecendo. Isso é um acidente. Planta tóxica no jardim não deve ser encarado como um acidente. Tanto é que eu fiz, inclusive, uma apostila sobre plantas ornamentais tóxicas, gente, onde eu elenquei ali várias plantas muito comuns nos jardins, e porque, olha, se eu não fizesse isso no meu leito de morte, eu acho que ia para o inferno, gente. Eu estaria omitindo uma informação importantíssima que todo paisagista tem que ter. É essa coisa das plantas tóxicas. E se não mata uma criança, gente, mata um pet, tá? Mata um cachorro, mata ali um gato, um cavalo, enfim, tá? Que às vezes traumatiza até muito mais do que a morte de um parente longe, tá certo? Vamos lá, 14ª ciência que entra no paisagismo, direito. Gente, abre uma pastinha no computador de vocês com o nome leis, tá? E já faz o download ali das leis de crimes ambientais, né, que é 9.605, dos 9 meses que ela levou para ser feito. Eu participei dela 4 anos, aliás, 9 meses não, 9 anos que ela levou para ser feito, eu participei dela também. E ela foi publicada ali em 2011. Faça o download também do novo Código Florestal, né, gente? Tá certo? E nós precisamos saber de direito ambiental. De repente a gente é convidado para fazer um projeto paisagístico, mas ali passa um código, tá? É a área de proteção permanente. Ali de repente é uma nascente que você pode fazer ali. Aí você vai no Código Florestal e você vê qual que é a área de proteção ambiental em volta de uma nascente. E olha, gente, existem coisas interessantes ali, ó. Veja bem, aqui embaixo nós estamos vendo uma empresa plantando grama num talude, nesse talude que tem mais do que 45% de inclinação, não é mesmo? A lei de crimes ambientais, gente, ela fala assim: quem impedir ou danificar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, que inclui a grama, inclusive, não fala se é natural ou se é provocado, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano mais multa. Nunca vi ninguém sendo preso por causa disso, né? Geralmente é transformado em algum outro termo de ajustamento de conduta, né? Bom, nós estamos falando de APP, voltando ali. Então, diz que isso aí, quem mexer nessa vegetação em APP vai preso e multa. Aí no Código Florestal, gente, no 2º capítulo das áreas de preservação permanente, é APP as encostas ou parte das encostas com declividade superior a 45%. Olha, então, gente, quem plantar grama, quem cortar grama num talude ali de 45 graus, está interferindo, tá certo? Ele está impedindo, dificultando a regeneração de florestas e demais formas de vegetação, que inclusive é a grama. Então, ao invés de 45 graus, tomba ela para 44. Aí parece que já não é mais crime ambiental. Administração de empresa. Claro, né, gente? Eu acho que pouca gente tem medo do fim do mundo, né, gente? Mas todo mundo deve ter medo do fim do mês. Eu também tenho medo do fim do mês, né? Aí, cada 30 dias entram boletos na caixa postal da gente, tá? E não pede pra gente se tem dinheiro para pagar, sim ou não, né? Temos que pagar, tá? Então, fluxo de caixa, notas fiscais, saber como emitir uma nota fiscal, né? Saber quanto custa a sua empresa, quanto calcular os seus honorários, quanto custa uma quilometragem, por exemplo, para ir até o cliente. Tudo isso faz parte da administração da empresa. Marketing, então, né, gente? Não é só criar texto, layouts, não. É elaborar publicações, né, para veiculação na imprensa, e principalmente nas mídias, né, gente? Fazer conteúdos praticamente todo dia, porque a mídia não entrega nada de graça, não, tá, gente? Então a gente tem que encantar o cliente através do Instagram, do Facebook e outras mídias, né, gente? Tá certo? Analisar o produto, tá? E colocar ele para tentar vender, para achar.
Muito bem, a última ciência, gente, é a história. Então eu preciso, vamos lá, voltar um pouquinho, eu preciso saber que de repente eu estou sendo convidado a fazer um jardim italiano, tá? Então para fazer um jardim italiano, eu preciso ter conhecimento de quais são as regras para fazer um jardim italiano, quais são as regras ali para fazer um jardim inglês, um jardim francês, que está ali no outro lado, um jardim mais moderno, um jardim oriental. Eu já fui convidado para fazer um jardim oriental, já fui convidado para fazer um jardim italiano. Então, a gente precisa saber dos estilos de jardins, tá? E é por aí que nós vamos começar, tá, gente? A nossa segunda aula vai começar exatamente do Egito, ali do grego, do romano, do persa, mourisco e tal, antes do Renascimento e depois do Renascimento, tá? Não percam essas aulas, tá bom, gente? Muito bem, tendo todo esse conhecimento, aí nós precisamos então botar nossas ideias no papel, não é isso? Pois é, vocês ficaram sabendo que a primeira superfície que eu ouvi falar, vamos dizer, foi Moisés, quando ele pregou numas pedras ali os 10 mandamentos, tá? Aí ele teve essa revelação, ele foi até o povo, viu o povo adorando ali outras coisas que não eram os 10 mandamentos, que não era Deus, né? Aí ele ficou muito bravo, jogou as pedras ali, tudo para baixo. Mas essa foi a primeira serviço, a pedra, né? E você pode ver que os povos mais primitivos, né? Até aqui no Brasil a gente vê isso ali no Piauí, por exemplo, né? Aquelas marcas deixadas pelos povos antigos, essa foi a primeira superfície. Muito bem, a coisa foi evoluindo, claro que foi evoluindo, claro. Aí no Antigo Egito surgiu o papiro. Era só pegar filetes de papiro tal, e entrelaçar, colocar no sol e coisa e tal, e aí já tinha praticamente ali uma nova superfície. E os primeiros projetos, né, gente, foram desenhados exatamente nesse papiro, há cerca de 3.000 anos atrás. Olha aí, então esses são os primeiros registros, né? Inclusive algumas coisas até bíblicas, né, foram registradas nesse papiro. Em seguida veio os pergaminhos, são tecidos em couro, tá? Também é bem antigo, né, gente? Começou ali pelos 500 anos antes de Cristo, os escribas escreviam então nesse couro. Aí enrolava esse negócio, lembra lá nos filmes, né? Colocava debaixo do braço e tal e entregava para o rei. Ali ele abria então os pergaminhos e lia o que estava para acontecer, né? Essa era o jornal de antigamente. A superfície, gente, da invenção do papel mesmo, que mistura a casca da amoreira com tecido, isso aconteceu na China, tá? Criado pelo ministro da Agricultura, Tsai Lung, em 123 anos antes de Cristo, tá? E esse papel feito da casca de árvore, gente, misturado com tecidos, né? Tipo de um papel machê, assim, tal, e coisa. Isso foi mantido em segredo durante muito tempo, viu? Durante muito tempo. Ali em 752 depois de Cristo, aí que, na verdade, os mouros, né? E os próprios mongóis, vamos dizer, foram ali xereteando essa coisa, e aí que a religião islâmica ajudou também a espalhar, né, esse papel, fazendo ali o seu Alcorão. E o papel foi melhorando, gente. Hoje nós temos o papel manteiga, né, semi-transparente. Existem diversos tipos a partir de celulose de árvores, né, diversas árvores, pinos, eucaliptos, assim. E ali os primeiros desenhos, eu fui dessa época, viu, gente? Fazendo desenhos em nanquim sobre um papel vegetal, verdadeiro papel vegetal, super transparente, tudo feito no bico da pena, né? E a gente revelava esses projetos, gente, em câmaras de amoníaco. Gente, que época ruim, a gente ia apresentar um projeto para o cliente que havia aquele cheiro de amoníaco ali nas coisas, e não tinha praticamente como pintar, né? A coisa era bem arcaica na época, eu ainda fui dessa época, viu, gente? Aí começou a aparecer ali as coisas que facilitavam a gente, mais instrumentos, escalímetro, lapiseira, compasso, gabaritos, né? A gente fazia os desenhos numa prancheta, e eu também ainda fui dessa época, usando gabaritos e fazendo os desenhos na prancheta. Olha só,
tudo era normografado, gente, instrumentos de desenho. Esse aparelhinho que vocês veem ali, ó, que de um lado a gente colocava a caneta nanquim e do outro lado tinha um pino. Esse pino trabalhava dentro de réguas que tinha letras afundadas. E assim a gente escrevia os textos, tá? Eu fiz muito isso, praticamente até quando eu tinha 52 anos de idade eu ainda fazia os desenhos em nanquim sobre vegetal. E depois o velho teve que tomar um jeito, né? Teve que bater a cabeça e aprender ali a fazer os projetos por computador. Olha ali, isso carinhosamente nós chamamos na nossa gíria de aranha, tá? Aí, olha, eu trabalhei com esse aparelho, gente. Hoje é difícil você conseguir um aparelho desse, mas quem inventou esse aparelho merece o prêmio Nobel. Eu trabalhei muito com esse aparelho chamado planímetro. Claro que na planta baixa a gente precisa calcular a área dos canteiros, né? Se a gente não sabe a área, quantos metros quadrados de grama precisa, e aí a gente fica ali com uma mão na frente e uma mão atrás, né? Então esse aparelhinho, ele tinha uma base ali mais pesada, ali tinha uma haste, que depois estava num pino aqui rebuscado, e aqui a gente fazia então o perímetro de toda essa linha preta aqui, por exemplo, ou da linha vermelha, e começava num ponto, fazia todo o perímetro e parava exatamente aonde a gente parava. Aí eu olhava no reloginho, conforme a escala tinha um fator de correção, e conforme regular essa régua palimétrica para frente e para trás, nem precisava fazer cálculo, tá? Olha só, foi dessa época assim. Hoje não, hoje a gente já fez, isso aqui é um projeto de um jardim tropical que fiz para o Blumen Park, que é um parque turístico aqui em Olambra, que a gente está fazendo, e aqui eu usei então o tal do TurboCAD. As maquetes eletrônicas, né, gente, eu não tenho esse conhecimento, então a gente tem que mandar alguém fazer, tá certo? Então ali já tem a realidade virtual. E hoje o computador, né, gente, o notebook, programa de SketchUp, por exemplo, está aí a pracinha de novo, né, dá para a gente mostrar para o cliente. Já é um material diferente, não é mais nanquim sobre vegetal, tá? Já é uma realidade virtual, tá certo? Olha aqui, essa aqui é uma praça, então, que chama Manuel Ribas, ali de Castro. Essas árvores em amarelo é o falso barbatimão, a cena leptofila. O roxo ali é o jacaranda cuspidifólia, o jacaranda mineiro. Esse vermelho ali são ixoras, com alho social. Esse laranja aqui já é a flor leopardo, né, a íris doméstica. O canteiro central tinha azaleias muito alto, né, a gente passava por lá, era atropelado. Então eu abaixei mais ali a vegetação e plantei árvore mastro. As araucárias, na minha opinião, eram donas da praça, viu, gente? As araucárias eram donas da praça, e não vou mexer nelas não vou mexer com a dona, né? Mas mudei o mínimo possível o traçado da praça, não tinha ambientes, eu acabei formando ambientes e trocando os bancos também por bancos de madeira, que é o pior condutor de calor que existe. A fonte também foi feito todo o projeto para recuperação da fonte, passar por UV e injeção de ozônio. Esse então é um projeto que a gente está mostrando para os clientes hoje. Muito bem. O próximo vai ser, então a próxima aula vai ser a evolução histórica dos jardins, viu, gente? Nós vamos apresentar então os jardins desde o estilo egípcio até antes do Renascimento, e não percam essas histórias que são muito legais, como o jardim evoluiu, ok? Gente, obrigado pela atenção e até a próxima aula, a aula número 2.